A OTAN planeja ampliar o número de armas nucleares à disposição de países europeus e deixar parte dessas armas prontas para serem utilizadas contra a Rússia, caso necessário for. Além disso, Vladimir Putin faz rara visita à Coreia do Norte, numa clara tentativa de ampliar laços militares com um pequeno, mas não irrelevante, país asiático. Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. OTAN estuda colocar mais armas nucleares em prontidão, ou seja, deixar armas prontas para serem utilizadas contra a Rússia, caso surja essa necessidade. Então vamos entender, pessoal. Essa declaração, feita ontem pelo secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, esse moço aí que aparece na imagem, ela marca também uma mudança de postura por parte da OTAN em relação ao conflito. Desde que a guerra teve início há mais de 2 anos, quem já mencionou a possibilidade de utilizar armas nucleares variadas vezes não foi a OTAN, mas sim Vladimir Putin e seus assessores. Frequentemente, Vladimir Putin e companhia afirmam que não é plano da Rússia fazer uso de armas nucleares, mas que, se necessário for, essas armas podem ser utilizadas e a Rússia poderia, por exemplo, alterar a sua chamada doutrina nuclear. Então, diante dessas várias ameaças vindas dos russos, o Ocidente, representado aí pela OTAN, resolveu mudar essa postura. E aí ontem o Jens Stoltenberg disse o seguinte, dá uma olhada. Eu não vou entrar em detalhes sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quantas devem estar estocadas, mas nós precisamos nos consultar sobre essas questões. É exatamente isso que estamos fazendo. A transparência ajuda a transmitir a mensagem direta de que nós, é claro, somos uma aliança nuclear. Gente, vamos entender. Aqui ele faz menção, por exemplo, sobre armas nucleares operacionais e armas nucleares estocadas. Aqui o entendimento é bem simples, viu? A arma nuclear estocada é aquela que está armazenada, aquela que está guardada, ou seja, não está pronta para ser utilizada, pelo menos não num curto intervalo de tempo. Diferente das armas operacionais. As operacionais são aquelas, por exemplo, que já estão acopladas a mísseis ou já estão equipando aviões que podem ser lançadas contra o inimigo a qualquer momento. Para ficar mais fácil o seu entendimento, dá uma olhada aqui, ó. Na Europa, atualmente, pelo menos segundo as informações que são aí tornadas públicas, eu digo assim porque com certeza há muito mais detalhes envolvendo essas armas nucleares que não são divulgados. Afinal de contas, isso faz parte aí de estratégias de segurança e até mesmo estratégias para tentar ludibriar o inimigo, ludibriar, enganar o rival. Mas oficialmente, o que a OTAN divulga? A OTAN divulga que há 6 países, ou melhor, 6 bases militares na Europa armazenando armas nucleares. Seriam essas aqui, ó. Uma na Bélgica com 15 ogivas, a outra na Holanda, uma na Alemanha, 2 na Itália e uma na Turquia. Todos esses países, logicamente, membros da OTAN. E aí, dá uma olhada, ó. Essas bombas ficam estocadas em cofres subterrâneos, só sendo colocadas em modo operacional, isto é, nos aviões que as lançam, em caso de conflito, ou seja, somente em caso de ataque direto contra um país rival. Então, a fala do Jens Stoltenberg deixa em aberto 2 possibilidades. Tanto a possibilidade da ampliação dessas armas nucleares que hoje estão sendo mantidas armazenadas, ou seja, estocadas, assim como deixa também a possibilidade dessas armas ou parte dessas armas serem colocadas de prontidão para o uso, ou seja, as chamadas armas operacionais. Ou seja, é uma fala para mandar também um recado aos russos. Russos, vocês frequentemente falam em uso de armas nucleares. Lembre-se que nós também temos essas armas nucleares. Então a ideia aí é equiparar os discursos. Lembrando que há também vários países na Europa que já se colocaram à disposição para receber essas armas nucleares. Entre eles está, por exemplo, a Polônia. E a Polônia teme, até por conta da sua proximidade com a Rússia, que eventualmente o seu território possa também ser alvo aí dessas aventuras militares de Vladimir Putin. Então, existe também a possibilidade
dessas armas nucleares serem colocadas em outros países além destes que hoje já abrigam essas armas nucleares. Aqui, aproveitando o mapa, ó, só para te mostrar, aqui está a Polônia, ó, onde eu aponto o cursor do mouse. Apesar de a Polônia não fazer fronteira diretamente com a Rússia continental, a Polônia faz fronteira aqui, ó, você vai ver um pedacinho, com Kaliningrado, que é um território russo para além das fronteiras continentais da Rússia, é o chamado Exclave. Kaliningrado, que abriga uma importante base militar dos russos, a mais importante base militar da Rússia no Mar Báltico. Beleza, beleza? A Rússia, logicamente, não ficou calada diante desse anúncio feito pela OTAN. O Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, se manifestou. Olha só o que ele disse. Peskov afirmou nesta segunda, ontem, portanto, que seu governo vê a frase, ou seja, a afirmação feita pelo Jens Stoltenberg, como uma escalada nas tensões com a OTAN. Já o chefe do Serviço de Inteligência Internacional russo, Sergei Narashkin, disse à agência TASS que Stoltenberg só quer intimidar. Ou seja, pessoal, ainda que estas manifestações não representem nenhuma mudança drástica no curso da guerra, o simples fato dessas manifestações serem feitas publicamente já traz uma dose a mais de tensão para o mundo todo, que vive aí o risco iminente da deflagração de uma guerra ainda mais ampla, envolvendo não apenas Ucrânia e Rússia, como Ocidente e Rússia mais países aliados. Tranquilo isso aí? Falando de Rússia, hoje, terça-feira, dia 18 de junho, Vladimir Putin está em visita oficial à Coreia do Norte. Dá uma olhada. Putin visitará a Coreia do Norte a partir desta terça-feira, pela primeira vez em 24 anos. Desde que Putin é o todo-poderoso da Rússia, ele esteve na Coreia do Norte apenas uma vez, lá no início do seu mandato, no ano 2000. E é importante lembrar, pessoal, historicamente, Rússia e Coreia do Norte são muito próximos, são países aí historicamente aliados. Lembrando que essa proximidade começou ainda lá nos tempos da União Soviética. Em 1950, por exemplo, Joseph Stalin foi um dos grandes incentivadores para que o avô do atual presidente norte-coreano promovesse a invasão à Coreia do Sul, que acabou deflagrando a famosa Guerra das Coreias, que é até hoje aí uma guerra mal resolvida e motivo da inimizade entre as duas Coreias. Lembre-se, hein? Do ponto de vista técnico, a Guerra das Coreias não terminou. O que aconteceu lá em 1953 foi apenas a assinatura de um cessar-fogo, mas não a declaração oficial da paz e não a declaração oficial do fim da guerra. E aí vale lembrar que, por exemplo, entre os anos 90 e anos 2000, houve um relativo distanciamento entre Coreia do Norte e Rússia, principalmente porque a Coreia do Norte começou a desenvolver o seu programa bélico nuclear, começou a sofrer muitas sanções, e aí passou a ser a Coreia do Norte meio que um patinho feio do mundo, né? Um país muito isolado. E aí a Rússia acabou entrando um pouco nessa ideia de não manter uma proximidade muito grande com os norte-coreanos. Chegou inclusive a Rússia, já sob Vladimir Putin, a votar favoravelmente várias vezes na ONU, impondo sanções contra a Coreia do Norte. Porém, essas questões geopolíticas elas mudam constantemente, né? E aí uma relação que antes não era tão boa para os russos, ela passou a se tornar necessária e muito conveniente, sobretudo a partir de 2014, quando Vladimir Putin invade, por exemplo, a Crimeia e passa a sofrer cada vez mais sanções ocidentais. E aí Putin foi buscando formas de driblar estas sanções. Entre essas formas está, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com outros países. Entre eles surgiu aí a Coreia do Norte. E aí esses laços tornaram-se ainda maiores a partir de 2022, quando teve início a atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Ano passado, por exemplo, o Kim esteve em visita oficial à Rússia de Vladimir Putin. E aí Putin agora devolve a gentileza, devolve aí o gesto diplomático, fazendo também uma visita à Coreia do Norte. Qual o maior interesse dos russos nessa parceria com a Coreia do Norte? O interesse da Rússia é nas armas fabricadas pela Coreia do Norte. Isso mesmo, pessoal. Apesar de a Coreia do Norte ser um país muito frágil econômica e socialmente, a Coreia do Norte é sim, a nível regional, uma potência bélica. Boa parte dos investimentos econômicos que a frágil economia daquele país lhe permite fazer, ele investe quase que em sua totalidade em desenvolvimento bélico. Não à toa a Coreia do Norte, apesar de muito pobre,
é uma das 9 potências nucleares do planeta. Tem à sua disposição lá algumas poucas, mas tem ogivas nucleares. Então o interesse da Rússia é em armas, sobretudo mísseis balísticos. Inclusive já há relatos lá na Ucrânia de que a Rússia tem feito uso de mísseis norte-coreanos, de fabricação norte-coreana, em ataques contra a Ucrânia. Já do lado do Kim, do presidente norte-coreano, o interesse se dá em 3 pontos principais. O primeiro ponto é, por exemplo, uma forma de o Kim mostrar, sob certo aspecto, principalmente por público interno dele, um certo prestígio internacional. Então ele vai utilizar fotografias, imagens da visita de um líder de um grande país como forma de propaganda interna. Vai mostrar para o público dele, olha só o tanto que eu sou querido aqui, meu povo. Além disso, o Kim tem interesse também em diversificar seus laços econômicos, comerciais, militares. A Coreia do Norte depende quase que exclusivamente das relações mantidas com a China. A China é a principal responsável por sustentar a Coreia do Norte, ainda que a China guarde uma certa distância com a Coreia do Norte, porque a China sabe que essa relação com a Coreia do Norte é tóxica. E manter uma proximidade maior com os norte-coreanos por parte da China poderia eventualmente atrapalhar os negócios que os chineses mantêm com o Ocidente. E em terceiro lugar, o Kim está muito interessado na tecnologia militar espacial que os russos podem fornecer a ele. Já tem vários anos, por exemplo, que a Coreia do Norte fracassa no desenvolvimento e lançamento de satélites próprios. Então a Rússia poderia dar essa mãozinha aí. É por isso que uma maior proximidade entre os dois países, no atual contexto geopolítico global, acaba sendo conveniente para os dois. Uma curiosidade, ano passado, em setembro, quando o Kim foi até a Rússia, ele foi de trem, ele só viaja basicamente para a Rússia e para a China e um ou outro país ali mais próximo. E aí nessa viagem dizem que ele gostou muito do carro oficial da presidência russa. E aí o Putin, vendo que ele havia gostado daquele modelo de automóvel, acabou presenteando ele com o mesmo modelo, uma limusine de fabricação russa. Foi um mimo, foi uma espécie de gentileza aí do líder russo para com o líder norte-coreano. E aí dá uma olhada, os dois países devem, portanto, assinar um acordo de parceria durante a visita que incluiria questões de segurança. Isso segundo o assessor da política externa da Rússia, Yuri Ushakov. A Casa Branca, os Estados Unidos, declarou estar preocupada com o aprofundamento das relações entre Rússia e Coreia do Norte. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou estar bastante certo de que Putin estaria buscando armas para apoiar sua guerra na Ucrânia. Eu não tenho dúvidas disso. É uma forma, como eu já disse, de o Vladimir Putin driblar as sanções ocidentais e conquistar aí novas parcerias, novas fontes de negócios, inclusive armas, para que a Rússia consiga manter suas intenções sobre a Ucrânia. É lógico que, muito provavelmente, a partir dessa aproximação, tanto Rússia quanto China sofrerão ainda sanções internacionais, mas essas sanções elas só fazem efeito até um certo ponto, até um certo limite. E como essa própria proximidade entre os dois mostra, existem formas de contornar estas sanções. Beleza, meu povo? E aqui, um último comentário. Ao mesmo tempo que Putin faz essa visita, ele ordenou também que a sua marinha fizesse um exercício militar lá no litoral da Coreia do Norte, envolvendo 40 navios e 20 aeronaves de sua frota do Pacífico. Ou seja, é mais um gesto aí, depois do exercício militar feito com Cuba, esse também é mais um gesto que serve tanto para demonstração de força militar por parte dos russos, como também uma espécie de provocação aos Estados Unidos da América. Lembre-se que quando esses navios, essas embarcações, fazem exercícios militares no litoral norte-coreano, elas estão muito próximas da Coreia do Sul, do Japão e de outros países daquela região do Pacífico que são muito próximos dos Estados Unidos da América. Então acaba sendo também, além de demonstrar força militar, uma provocação aos Estados Unidos da América. Valeu, galera! É isso aí. Se gostou desse vídeo, deixa aí o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!